O presidente Lula, num destempero, faz uma comparação absolutamente inadequada, sem nenhum propósito de inteligência, para ser mais claro, derrapa na língua, derrapa no conceito histórico, derrapa nas relações diplomáticas, fere todo o conceito de sofrimento e a dor real de sofrimento de um povo que é o povo judeu, fazendo uma comparação estúpida entre o Holocausto e a ação de Israel na faixa de Gaza. O embaixador Frederico Meyer, que é o chefe da embaixada brasileira em Tel Aviv, foi convidado pelo governo de Israel para conversar e recebeu lá o recado do governo de Israel. E agora foi convocado por Lula para voltar para o Brasil, que é outra atitude destemperada. Professor Adriano Genturco, coordenador de Relações Internacionais, professor de Ciência Política do IBMEC. Esse destempero de Lula custa que proporção das relações internacionais e da imagem do Brasil? Custa bastante. Obviamente, os custos nestes casos são mais diluídos, mais intangíveis, etc. Mas, obviamente, o Brasil está se afastando do Ocidente, do chamado mundo livre, claro, por quanto imperfeito, com essa frase e com outras frases de Lula e outros fatos, inclusive. Por um lado, concordo, foi essa ideia de falar demais, quem fala muito da bom dia para o cavalo, né, para os cavalos, gostei. Mas, ao mesmo tempo, também, essas deslizadas são sempre só em um sentido. Então, há uma tendência ideológica de Lula e deste governo. Vale lembrar, talvez, alguns casos, né? Ele se recusou a assinar a declaração da ONU contra o governo Ortega, a ditadura de Ortega em Nicarágua. Ele mente ao afirmar que a Venezuela é uma democracia. Ele recentemente falou que quer colocar mais dinheiro na UNRWA, que é a autoridade da ONU de assistência aos refugiados palestinos, que está sendo investigada por fortíssimas suspeitas de envolvimento no ataque contra Israel. Ele já falou que estava pronto a receber Putin no Brasil, não obstante tenha um mandado de captura internacional. Ele já acusou os Estados Unidos de terem um envolvimento no caso da Lava Jato da Petrobras sem nenhuma prova, sem trazer nenhuma prova. Ele já recebeu os navios iranianos aqui no Brasil, o que causou também muito constrangimento internacional. Então, ele não está sendo bem visto internacionalmente. De fato, especificamente agora foi declarado persona non grata em Israel. O mundo inteiro está olhando de forma negativa, até algumas pesquisas muito rápidas agora sobre a opinião pública doméstica, que mostram que cerca de 90% da população está contra essa declaração, como você falou, estúpida, porque é objetivamente errada e, obviamente, chama algo de terrível aconteceu na história. Os únicos que parecem que gostaram foi Hamas, que deu uma nota oficial, uma declaração oficial, agradecendo, gostando dessa afirmação de Lula. Então é o último dos elogios que você queria ter. Professor Adriano Genturco, clarei aqui, satisfação recebê-lo no Talks mais uma vez, abrilhantando nosso programa. Infelizmente, para comentar um assunto tão chato, um tema que desagradou grande parte dos brasileiros, né? Eu diria que apenas uma pequena minoria continua passando pano depois dos últimos acontecimentos. Professor, o senhor trouxe alguns fatos importantes, né, envolvendo o presidente Lula e seu pensamento em relação ao Maduro, em relação ao Hamas, né, em relação a muitas questões que passam longe da democracia. Todavia, em 2022, a base da sua campanha era a democracia. Como que ele combatia o outro lado? Eu sou democrático. Esse é o lado democrático. Você pode não gostar de mim, mas é democrático. Podemos falar que houve um estelionato eleitoral? Esse é meu primeiro ponto, né? E o meu segundo ponto é o seguinte: o senhor falou muito sobre a visão do estrangeiro. Quem acompanha nas redes sociais está vendo que eu não gosto de falar derrapada, igual o Paulo Leite falou, porque eu acho que é muito mais grave do que derrapada. Esse ato gravíssimo que o presidente cometeu,
ele colocou o Brasil, infelizmente, no centro das discussões do mundo negativamente. Eu queria que o senhor falasse para quem nos acompanha aqui no Talks, né, tá Rede Mais, no Talks aqui pela rádio, pela internet, qual que é o peso disso hoje? Realmente, o Brasil está no centro das discussões e da crítica, ou é só a oposição que está falando isso? A gente realmente está dando um valor maior do que está tendo lá fora? Bom, vou tentar responder as duas colocações. Sobre o estelionato eleitoral, olha, começando com a brincadeira, há quem diga que há só um dia no ano comparável ao 1º de abril, que é exatamente o dia das eleições, né? Onde muitas mentiras são faladas, e isso é um pouco assim, no tempo, válido no tempo e no espaço, em qualquer país, em qualquer momento histórico. Mas é claro que tem graus e graus. Então, realmente, essa questão, essa narrativa de democrático e atacar, criticar o outro lado como chamá-lo de antidemocrático, eu enxergo da seguinte forma. Isso é estratégico, porque isso é funcional, exatamente é importante, necessário exatamente para quem não é democrático. Pensem comigo, mano. Né? Se eu fosse antidemocrático, qual o melhor argumento, qual a melhor defesa, justificativa para eu poder fazer atos antidemocráticos e ter relações com países não democráticos? Obviamente, colocar de boca para fora que eu sou democrático, que o outro lado é antidemocrático, etc. Ao ponto que, se vocês olharem, isso está só na fala mesmo. De fato, ele entretém relações políticas e inclusive de amizade, em muitos casos. E atenção, não só relações diplomáticas formais, enquanto chefe de Estado, que é normal que tenha. Não só relações econômicas com países autoritários, que também é normal que tenha, até só para não prejudicar o ambiente de negócios, mas também relações político-pessoais partidárias. Ele está junto no Fórum de São Paulo com Ortega, com os irmãos Castro, com Chávez, com a Bolívia, etc. Então, há realmente um conluio e uma tendência com esses países. E, por outro lado, a segunda questão que você está falando, será que só nós estamos dando muita importância a isso ou o mundo inteiro? Bom, neste caso, sim, o mundo inteiro falou disso, pegou muito mal, ao ponto que, como citei, a mesma Hamas citou o caso, chegou até lá. O mesmo Israel, o governo oficial com Netanyahu em Israel, obviamente foi cutucado, foi forçado a se expor, a responder, e obviamente não teve palavras bonitas e positivas com o presidente Lula, até o ponto de colocá-lo como pessoa não grata. E uma segunda questão, a se diferenciar entre o que existe, o que acontece de formal, explícito, e o que acontece nos bastidores. Ou seja, as críticas explícitas formais estão só começando, mas nos bastidores já há muito descontentamento dos técnicos, dos burocratas internacionais, das organizações internacionais, da diplomacia internacional, já há muito descontentamento com várias atitudes que Lula vem tomando já faz um ano ou até antes, durante a campanha eleitoral. Então isso não é surpresa para ninguém, para quem trabalha na área. Na medida na qual ele dobra a aposta, como está fazendo agora, quando o embaixador brasileiro em Israel foi convocado para uma conversa. E aí ele dobrou a aposta, convocando de volta o embaixador brasileiro, tipo, não quero nem conversar, não quero que me chame a atenção, não vou pedir desculpa, né? Aí dobra a aposta. Na medida na qual ele tem esse tipo de atitude, que continua dobrando a aposta também, outras derrapadas, vamos falar assim, ou erros futuros, isso vai só piorando. Mas atenção, não que seja uma surpresa, né? Porque vejo muitos na mídia recentemente que falam como se foi uma derrapada, como se foi uma surpresa, como se foi uma gafe. Não é surpresa nenhuma. Já no passado, Lula teve e teceu sempre relações deste tipo. Está acontecendo exatamente o que aconteceu com os governos Lula 1 e 2, quando foi acolhido por uma boa disposição internacional, inicialmente, mas depois gradualmente foi minando sua própria imagem, ele mesmo com as próprias mãos, até o pico negativo que foi nos governos precedentes, aquela foto famosa com Ahmadinejad, inclusive, coincidentemente, também notório antissemita, que também queria destruir Israel da face da terra, e ele lá com a foto, com os dois com as mãos levantadas, e isso pegou muito mal ao nível internacional.
Ô Kertzmann, antes de você fazer a pergunta, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou observando aqui no telão, para quem está acompanhando aqui na TV, nosso amigo Kertzmann ali e o professor Adriano Janturco. O professor Adriano Janturco é um jovem assim, né, uma figura, parece um galã, né? Agora, quem está ouvindo na rádio fica imaginando que ele é um padre Quevedo, né? Você já fez esse exercício de fechar os olhos? Ele não combina com ele, né? É engraçado não, isso. Mas na verdade, é para a proximidade, o sotaque do professor italiano, Adriano Janturco, mas muito brasileiro, professor do IBMEC, uma visão extremamente privilegiada e que está nos dando o prazer da fala. Ricardo, é com você. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Eu queria saber do senhor, como especialista que é, eu estou nos Estados Unidos e, diante de tudo isso que anda acontecendo, diante dessas falas, a meu ver, criminosas, né, existe um crime chamado crime de vilipêndio, e eu acho que o que o presidente Lula fez foi exatamente isso. Ele vilipendiou os mortos pelo Holocausto, e eu falo como judeu, como descendente de judeus que perderam a vida. Eu tive meus antepassados, muitos deles mortos pelo nazismo. Mas aqui nos Estados Unidos eu me lembrei que quando houve o atentado contra as Torres Gêmeas, governantes da estirpe, da baixa estirpe moral, intelectual do presidente Lula, disseram bem feito para os Estados Unidos. Vários deles, né, de republiquetas, vagabundas, acusaram os Estados Unidos de serem culpados até pelo que ocorreu. Tinha teorias da conspiração dizendo que o próprio FBI planejou os atentados. Mas eu confesso que naquela época eu não me recordo da Al-Qaeda ou do próprio Osama Bin Laden, que o capeta o tem em seu colo. Eu não me recordo deles tecerem apoio, emitirem uma nota de apoio aos governantes que disseram essas barbaridades. Eu nunca vi na história do mundo, eu, Ricardo, nunca vi, olha que eu me informo bastante, eu gosto de diplomacia, eu nunca vi uma nação democrática receber apoio oficial de um grupo terrorista. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece na história, pelo menos do Ocidente democrático. Essa é a pergunta que eu queria fazer. O senhor, como especialista, já assistiu alguma vez uma nação que se diz democrática recebendo o apoio oficial de um grupo terrorista que invadiu uma nação, que decapitou crianças, que queimou vivo pessoas, que sequestrou bebês, que botou fogo em pessoas vivas, que estuprou idosos? Eu queria realmente saber isso. Se alguma vez na história, algum governo democrático recebeu apoio oficial de um grupo terrorista. Olha, boa pergunta. Deveria pensar mais a fundo, agora sim, a frio, rapidamente. Me lembro do caso, sempre, não é para querer inferir assim no presidente, mas de novo, aconteceu exatamente com ele, que quando ganhou as eleições, eles mesmos, Hamas, de novo, se parabenizaram pela vitória nas eleições. Se isso é normal que ocorra entre governos formalmente eleitos, legalmente eleitos, etc., que todos se parabenizam reciprocamente, até de forma transversal, direita com esquerda e vice-versa, obviamente, quando você recebe um parabéns deste tipo por uma organização terrorista e que tem um braço político também, exatamente lá na faixa de Gaza, a coisa começa a ser complicada, né? Aquela ideia. E vejam com quem você anda, que se veem para qual caminho você está andando. Então, ele tem essas amizades, né? E as relações entre estados democráticos, países democráticos e terrorismo, além das declarações formais, oficiais, explícitas ou não, infelizmente são mais comuns do que parece. Especialmente na América Latina, tem o chamado narcoterrorismo, né? Então, há um conluio entre narcotráfico e terrorismo, especialmente na região andina, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia. Vimos nos últimos meses a repercussão de vários casos, na verdade, de narcoterrorismo exatamente em Equador. A Colômbia é o caso histórico por excelência, e ainda hoje há uma rede internacional de contatos entre Nicarágua, Venezuela, Rússia, Irã também, Cuba, etc. São redes históricas, inclusive.
né? Os ayatollahs do Irã já financiaram negócios, treinamentos, há uma troca de treinamentos militares, de equipamento militar, de armas, inclusive da Rússia, em Cuba, Venezuela. Então, essas redes internacionais, nos bastidores da política, que justamente as pessoas acompanham menos, mas que além das declarações faladas, assim, são muito mais importantes, infelizmente existem. Teve 2 grandes ataques, historicamente, na Argentina, exatamente contra judeus. Recentemente, no mesmo Brasil, inclusive com a Polícia Federal aqui de Minas, por exemplo, de pegar, foram pegos alguns suspeitos de ligação exatamente com o terrorismo islâmico. Então, é importante que a população entenda que, além das notícias que recebem mais atenção sobre os holofotes, de novo, nos bastidores há algumas ligações sujas.